Olá, eu sou Conceição Santana, bem-vindos ao canal História à Vista. Hoje nós vamos falar sobre o segundo período da República, conhecido como República Oligárquica, de 1894 a 1930. Vamos falar também das práticas políticas adotadas nesse período, como o coronelismo, a política dos governadores, o voto do cabresto. Mas antes de começarmos essa aula, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Vem comigo! A República das Oligarquias começou em 1894 com o governo de Prudente de Moraes, representante da oligarquia do café. Entre 1894 a 1930, o Brasil esteve sob comando de setores das oligarquias paulistas e mineiras, que controlaram a maioria das eleições. Vamos discutir aqui algumas características políticas desse período. A denominação política do café com leite se faz alusão à aliança entre Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais, produtor de leite, São Paulo, produtor de café. Essa prática política aconteceu, mas não ocorreu em todas as eleições. Apesar de ocorrer essa aliança, alguns candidatos de outras oligarquias também foram eleitos como presidentes. Outra característica é a política dos governadores, que começou durante o governo do paulista Campos Salles, 1898 a 1902. O governo federal resolveu fazer um acordo com as oligarquias. O objetivo era estabelecer uma relação de troca de favores entre as partes. Sabe como é aquela expressão, uma mão lava a outra? Campos Salles criou a política dos governadores. Seu funcionamento era simples. Nas eleições para o Congresso Nacional, as oligarquias tomariam todas as medidas para que o candidato escolhido vencesse. Depois de eleito, os deputados e senadores passavam pela Comissão Verificadora de Poderes, órgão do Congresso Nacional, que verificava se o candidato podia assumir o cargo. Nos raros casos em que o candidato adversário conseguia vencer, essa comissão não liberava o diploma e ele não tomava posse como presidente. Essa prática ficou conhecida como degola. Dessa forma, a troca de favores era clara. O governo federal concedia poder e liberdade política e ainda benefícios econômicos para as oligarquias estaduais. Em troca, favoreciam a escolha dos candidatos por meio do voto aberto. As eleições eram comandadas e manipuladas pelos coronéis, os quais representavam a força local. Fica claro que as elites locais dominavam a cena política e econômica dos estados, sendo monopolizada pelos coronéis. Esse movimento ficou conhecido como coronelismo, em que eles partilhavam a metodologia do voto do cabresto. O eleitor era coagido a votar no candidato escolhido pelo coronel. Ele convencia seus eleitores por meio de favores ou usando a violência. O lugar dominado pelo coronel era chamado de curral eleitoral. Uma outra fraude também que ocorria era o voto de bico de pena. O presidente da mesa eleitoral, ao preencher as atas, falsificava as assinaturas dos eleitores. Havia também o uso de título de eleitor de pessoas mortas. Ô professora, ninguém estava insatisfeito? Sim, havia uma grande satisfação. Os principais movimentos e revoltas sociais que ocorreram nesse período refletem a insatisfação de grande parte do povo brasileiro com o controle político das oligarquias e também com os problemas sociais, resultados da concentração de renda, pobreza e miséria. Entre essas revoltas, a gente pode citar o cangaço, que ocorreu no final do século XIX, vai até 1930,
a Guerra dos Canudos, que ocorreu em 1896 a 1897, a Revolta da Chibata, que ocorreu em 1910, a Guerra do Contestado, 1914, a Revolta da Vacina, em 1904, o Tenentismo, em 1922, a Coluna Prestes, em 1927, entre outros. O período de 1921 a 1930 é marcado por uma crise econômica e política. Em 1929, ocorre a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Esse momento vai influenciar a crise econômica no Brasil, pois a exportação do café, que é o principal produto brasileiro, ela vai diminuir. Em consequência, a oligarquia cafeeira de São Paulo também vai sofrer a crise política. O seu representante, Júlio Prestes, que foi eleito, ele não assume como presidente, porque Getúlio Vargas, representante do Rio Grande do Sul e apoiado por Minas Gerais, vai assumir o poder em um golpe de Estado conhecido como a Revolução de 1930. Hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.